Boa noite a todos. Com muita alegria no coração, mais uma vez nós nos reunirmos nesta casa de oração, de acolhimento, de fraternidade, com muita alegria, por mais um trabalho para realizar, rogando ao nosso Senhor Jesus Cristo que derrame sobre cada coração aqui presente seus bálsamos de muita luz, de muita paz. E que ao final possamos todos sairmos daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Jesus disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. Recordando essas doces palavras do Mestre Jesus, sentindo esse convite em nossos corações, nos leva a nos sentirmos mais fortalecidos. Porque aqueles que se deixaram levar pelo suicídio, certamente esqueceram esse doce convite do Mestre Jesus em seus corações. Mas o Mestre, com o seu coração magnânimo, chamou a sua mãe. Ela que era todo amor, toda ternura. Ela atende o seu chamado. E ele pede a ela para que ela pudesse cuidar daqueles corações sofridos que transgrediram a lei de Deus. Ele pede à sua mãe, Maria de Nazaré, para que ela cuidasse, para que ela tomasse conta daqueles corações que saíram desta existência pelo suicídio. No livro Caminho, Verdade e Vida, ali no capítulo 172, na mensagem intitulada Lágrimas, o Espírito Emmanuel nos esclarece que o cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. Que as cadeias levadas ao seu coração, ao seu olhar magnânimo, transformam-se em laços divinos de salvação. Emmanuel vai nos lembrar que as lágrimas caracterizam-se através de origens específicas. Porque quando as lágrimas nascem da dor sincera e construtiva, são filhos de redenção e vida. No entanto, se elas procedem, se as lágrimas nascem do desespero, são venenos mortais. Com essa introdução, nós vamos ao livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, ali na segunda parte do capítulo 5, que fala sobre os suicidas. E há um item intitulado O Pai e o Conscrito, ou Recruta, apresentando o desespero de um pai pelo que talvez pudesse acontecer ao seu filho. Era começo da guerra com a Itália, 1859. Havia um comerciante muito querido pelos seus vizinhos. Era um homem muito bom, casado,
tinha um filho. O seu filho foi sorteado para comparecer, para se apresentar ao serviço militar. E nesse momento o seu pai fica desesperado, porque ele temia que o seu filho, indo para a guerra, fosse morto. Meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso deixar o meu filho ir para a guerra, porque eu temo. Eu sinto que se ele for, ele vai morrer. Eu tenho que fazer alguma coisa. E em seu desespero, com o seu coração apertado, angustiado, ele fica receptivo às sugestões, às más sugestões. Então ele capta a ideia do suicídio e começa a alimentar em si essa ideia. Ele pensa: eu morrendo, o meu filho, o único filho, vai assumir os negócios, porque a sua mãe vai ficar viúva. Sim, essa é a saída. E alimentando ali essa ideia, ele concretiza. Um ano depois, na Sociedade Espírita de Paris, alguém que gostava muito dele, que queria saber notícias dele, queria saber qual era o seu estado, pediu para que esse espírito fosse evocado. E era uma época em que os espíritos eram evocados. Kardec continuava estudando as comunicações, os fenômenos. Esse espírito se apresenta. Inicia ali a comunicação pela psicografia, onde ele fala que ele sofria muito, mas reconhecia que era justo o seu sofrimento. E começa ali uma conversa, um diálogo, onde é dito: dissestes que sofreis, sem dúvida, errastes em vos suicidar. Mas o motivo que te levou a esse ato não mereceu nenhuma indulgência. E ele respondeu: a minha punição será menos longa, mas nem por isso deixa de ser menos má. E ele conta que ele sofria duplamente, porque apesar de não ter mais o corpo físico, ele sentia o corpo, ele sentia as dores do corpo daquele momento. E ele dá um exemplo daquelas pessoas que têm um membro amputado, que fica ainda sentindo o membro doente. E é perguntado a ele se o seu filho foi o único motivo para ele chegar a essa ação. E ele respondeu: o amor paternal me guiou. E em favor desse motivo, a minha pena será abreviada. Será que esse pai, mesmo sendo esse motivo, será que ele tinha o direito de tirar a sua própria vida? Questão 944 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: tem o homem o direito de dispor, ou seja, de tirar sua própria vida? E os benfeitores respondem: não. Só Deus tem esse direito. O que faltou a esse pai? Kardec responde, lembrando o espírito de São Luís, que ali se fazia presente nesta reunião. A esse homem faltou a fé e a confiança
em Deus. A gente retorna para o livro Caminho, Verdade e Vida. Agora no capítulo 14, porque inicia ali com o versículo de Paulo aos Romanos 14, 22. Quando Paulo pergunta aos nossos corações: tens fé? E ele nos orienta: tenha em ti mesmo diante de Deus. E acerca desse versículo, o Espírito Emmanuel, ele tece os seus comentários, nos lembrando que na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Mas não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do Filho para realizar. E ele dá um exemplo. Um pai que fizesse mecanicamente um quadro de felicidade dos seus descendentes, estaria exterminando em cada um as faculdades mais brilhantes. Kardec afirma que por sua ação, pela ação daquele homem, talvez impediu que o destino do seu filho fosse cumprido. Porque ele não tinha certeza do que iria acontecer. Ele não tinha certeza que seu filho, indo para a guerra, ia morrer. E outro ponto, Kardec lembra que essa carreira poderia oferecer a esse jovem uma oportunidade dele fazer alguma coisa útil para o seu adiantamento. Então é preciso lembrar que por mais dolorosa seja a prova que nos apresente, por mais dor, por mais sofrimento, por mais aflição, nós temos um Pai. E esse Pai não abandona a nenhum dos seus filhos. Esse Pai toma conta de cada um de nós. No caso dessa família, se ele tivesse que não ir, aliás, se ele não tivesse que ir para a guerra, alguma coisa ia acontecer para ele não ir. E se tivesse que ele ir, nada iria impedir. O pai dele não precisava, ter tirado a própria vida. E terceiro, se tivesse chegado o momento desse jovem deixar o mundo físico, voltar ao mundo espiritual, ele indo para a guerra ou não, ele ia morrer para o mundo físico. Quantas vezes a gente vê casos de dentro de casa, a pessoa escorrega, bate a cabeça, falece. Está na rua, na calçada, é atropelado na calçada. Quando chega o dia, não adianta se esconder debaixo da cama. Não adianta. A gente vai retornar. Então, a esse pai faltou a fé, a confiança em Deus. Muitas vezes ouvimos: eu tenho muita fé. Tem gente que passa o dia todinho dizendo que tem fé, eu tenho muita fé em Deus. Basta uma dor, basta que algo ali aconteça, se desespera. O apóstolo Paulo nos lembra que a fé é a certeza daquilo, das coisas que esperamos. E a prova das coisas que não vemos, a certeza daquilo que esperamos. E a prova daquilo que não vemos. A fé, a confiança, a certeza
de que, na verdade, tudo está no seu devido lugar, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. É o que faltou a esse pai, que independente de onde o seu filho estivesse, o nosso Pai maior iria continuar tomando conta dele. Kardec vai esclarecer que a intenção desse pai foi boa. Ele estava tentando proteger o seu filho. A intenção atenua, diminui o mal e merece indulgência, mas não impede que o mal continue sendo mal, porque ele infringiu a lei de Deus. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, no item 3. Porque Kardec nos lembra, ao dizer que cada uma de nossas infrações é uma ofensa ao Senhor e uma dívida que cedo ou tarde teremos que saldar, teremos que pagar. A sementeira, ela é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, retornando ao livro Céu e Inferno, Kardec ainda vai nos dizer que nós não temos o direito de dispor de nossa vida, porque esta nos foi dada para a gente cumprir os nossos deveres na Terra. Para a gente cumprir aquilo que a gente prometeu. Ah, mas eu não lembro. Que bom que não lembra, sabe por quê? Porque Deus nos oferece a bênção do esquecimento do passado. Porque se a gente lembrasse, inclusive, dos nossos erros, dos nossos crimes em outras existências, sentiríamos muita vergonha. Mas a lei de Deus é a lei de amor. Para a gente voltar as nossas atenções para o hoje. Há toda uma preparação. Acontece mais ou menos assim. Estamos antes de reencarnar no plano espiritual. E lá a gente fica estudando, aprendendo, trabalhando. E aí, só que chega um momento que a gente chega para o nosso tutor e começa a aperrear ele, quer reencarnar. É o seguinte, benfeitor, eu preciso reencarnar. Olha, eu estou aqui aprendendo, mas eu sei que eu preciso das provas, das expiações lá no mundo físico. Então, por favor, me deixe reencarnar, me ajude a voltar. E o benfeitor diz, calma, escreva aí aquilo que você acha que vai cumprir. E aí, na nossa empolgação, a gente escreve ali 2.000 páginas. O tutor dá uma olhadinha assim de lado e diz, a gente vai analisar, mas nós vamos também assistir alguns filmes de existências anteriores. Passa um tempo, a gente naquela ansiedade, vem o tutor. A gente tinha entregado 2.000 páginas. Ele nos devolve 200 páginas. Poxa vida, a gente fica triste, né? Queria resolver tudo numa encarnação só. Mas tudo bem, vamos levar para o Instituto da Reencarnação. E aí, chegando lá, é avaliada os nossos méritos, deméritos, as provas, as expiações necessárias, e nos entregam 20 páginas. E a gente diz, você está brincando comigo. 20 páginas, eu entreguei lá atrás 2.000, mas tudo bem, o importante é reencarnar. Porque quando eu estiver encarnado, eu vou cumprir tudo aquilo que eu escrevi lá atrás. Sabe o que acontece? A gente renasce. E quando a gente reencarna, a gente descobre que 2 páginas está pesada demais para carregar. Essa é a nossa realidade. Mas também há aquele que está lá no plano espiritual, não quer reencarnar de jeito nenhum. E aí chega o tutor e diz assim, olha, eu trago boas notícias. Ah, boas notícias? Sim, você vai reencarnar. Eu reencarnar, voltar para aquele mundo de provas e expiações. Ó o dedinho.
Voltar ali, onde tem um monte de dívida para pagar, um monte de conta, um monte de gente desequilibrada, vou nada, aqui tá bom demais. Pois é, você vai ter que ir, a gente bate o pé e diz, não vou e pronto. E o que acontece foi, sabe por quê? Deus impõe a encarnação. Questão 132 de O Livro dos Espíritos. Com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição, ou seja, à felicidade. Mas para isso, nós precisamos passar por todas as vicissitudes da existência corporal, ou seja, pelas montanhas das dificuldades, com resignação, com coragem, com confiança. Nós estamos no mundo, numa grande escola. Todos nós somos aprendizes. Para nos esforçarmos a cada encarnação e irmos na direção de Deus, o nosso Pai. Raul Teixeira, outro dia eu estava assistindo uma palestra dele, bem antiga, e ele contando que o Chico, certa feita, disse a ele que Dr. Bezerra de Menezes afirmou que cada suicida leva em média 2 séculos para se recompor. Porque assim, quando há um suicídio, desestrutura toda a família, desestrutura toda a sociedade servindo de mau exemplo, dando a imagem, passando ali a imagem de falso heroísmo. Nossa, fulano teve coragem. Vamos ao livro O Consolador, questão 154. Porque Emmanuel vai afirmar que de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles. Pela característica de falso heroísmo, de negação absoluta à lei de amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus. Ah, mas o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Sério? Você acredita que o corpo que você está é seu? Nada é nosso. Nem o dinheiro, nem a casa, nem carro, nem títulos, nem roupa, calçados caros, nada é nosso. Nem sequer o corpo físico. Quando chega o momento de retornar ao plano espiritual, pode ter certeza, tudo que você amontoou, tudo que você recebeu como empréstimo de Deus, vai ficar aí para a família brigar, por herança. Nada é nosso. Nada. A não ser aquilo que agregamos ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito. E aí a escolha é nossa, agregarmos as coisas boas ou ruins. Então, o suicida, ao reencarnar, ele vai ter ali no início as reencarnações, as existências curtas, breves. Inclusive, lembramos um exemplo que tem no livro Entre a Terra e o Céu, do personagem chamado Júlio, que devido a um suicídio lá atrás, ele tem a sua experiência, sua existência corporal curta, por 2 vezes. Então, depois, esses espíritos de terem ali passado pela reencarnação, breves, eles vão reencarnar junto à sua família, que se desequilibrou, né, que se desajustou, e que ainda carrega o sentimento de mágoa contra Deus, o sentimento de fobia, de ansiedade. Então o suicida ele vai ali renascer para reencaminhar esses desatinados. Depois ele retorna junto aos seus
para trabalhar na sociedade onde estão renascidos aqueles que sofreram com o seu suicídio, aqueles que fizeram o mesmo, desvalorizando a vida. Então, tudo isso, Dr. Bezerra de Menezes conta a Chico Xavier, que dura, em média, 2 séculos. Para depois, eles ali terem colocado tudo no lugar e dar continuidade ao processo evolutivo normal. Voltamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causas atuais das aflições, onde fala ali sobre o que gera sofrimento em nós. E Kardec vai nos esclarecer que muitas das aflições são consequências das nossas atitudes, da existência atual, da existência da qual nós nos encontramos. E em meio de tantos exemplos que ele ali dá nesse item, sobre o que gera sofrimento em nós, ele afirma quantos se arruinam por falta de ordem, por falta de perseverança, pelo seu mau proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos. E é o que mais a gente vê nos dias de hoje. Outro dia, nós estávamos assistindo a um jornal e estava passando um caso de um rapaz casado, jovem, tinha um filho, tinha seu trabalho, tudo direitinho. Caiu ali na tentação daqueles joguinhos que estão tendo para ganhar dinheiro. E não é que ele ganhou dinheiro e aí ele ficou, nossa, então eu posso ganhar mais. Começou a jogar, começou a ganhar. E aí ele já começou em pensar em deixar o trabalho dele. Porque ele estava ganhando mais dinheiro no jogo. Só que aí ele começou a perder. Ele disse, não, eu tenho que investir mais. E começou a investir. Daqui a pouco ele teve que vender a casa. Ele tinha a família ali que conversava com ele, né? E ele não deu ouvidos. A família, a esposa não o criticou, continuou ali do lado dele. Um dia, ele estava em um churrasco, um amigo dele, na frente dele, foi jogar e ganhou uma bolada. E aí acendeu de novo a vontade dele. Ele voltou a jogar. E aí começou a fazer empréstimo. Se desequilibrou completamente. Um dia ele saiu de casa e disse à esposa, eu vou para a casa dos meus pais, eu vou almoçar com eles. Ela disse, está certo. Chegou lá, conversou com a mãe, com o pai. E em um momento, o pai disse, para onde você vai, meu filho? Disse, eu vou ali. Já volto. Mas, meu filho, a sua mãe está colocando o almoço na mesa? Não, pai, é rapidinho. Eu vou ali e já volto. Não voltou. Não voltou. Outro caso foi uma moça que, comerciante, vendendo as suas roupas, também entrou nesse jogo. Começou a ganhar uma grana. E aí ela pensou, se eu investir mais, eu vou ganhar mais. E ela entrou numa coisa descontrolada. Envolveu toda a família. E depois, não aguentando a dívida, cometeu suicídio. Então, por não terem sabido limitar os seus desejos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Causas atuais das aflições. Então, quem aceita Deus
como causa primária ou primeira de todas as coisas, vendo em suas obras, em todos os seres vivos, não pode deixar de considerá-lo em seus atributos infinitos de perfeição, de inteligência, de bondade e de justiça. Por isso, nós não podemos responsabilizar os outros por aquilo que fazemos, pelas nossas dores, pelas nossas aflições. Nós não podemos responsabilizar o mundo pelas encrencas que nós arrumamos para nós. Nós não podemos responsabilizar a Deus aquilo que nós estamos colhendo, frutos de nossas próprias ações. Nós somos convidados a assumir a responsabilidade. E aqui é bom deixar claro que assumir responsabilidade não é assumir sentimento de culpa. Não é para ficar se culpando, né? Não é para ficar se chicoteando, é isso mesmo, eu tenho que sofrer, eu fiz muita besteira, eu envolvi minha família no que não devia, eu sou culpado mesmo, acho que eu mereço é morrer. Não. Emmanuel disse, o desespero é veneno mortal. O Espiritismo fala aos nossos corações e diz: filho, nós te oferecemos todos os recursos para sair da situação do qual se encontra. Queres? E aí a gente assume uma posição de responsabilidade no sentido: ok, eu assumo a minha responsabilidade de que fiz coisas que não deveria. Eu não posso pegar uma borracha e apagar as besteiras que eu fiz. Eu não temos como voltar atrás. E agora? Mas eu quero sair dessa situação. Eu não quero mais ser quem um dia eu fui. Eu não quero mais continuar quem ainda estou sendo. Então, o espírito de Santo Agostinho, na questão 919, nos convida ao lembrarmos, um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. E na questão seguinte, ele dá-lhe os seus exemplos. Ele inicia dizendo assim: fazei como eu fazia. Ao fim do dia, me recolhia, passava a mão na minha consciência, via as minhas ações, se não tinha magoado alguém, ou seja, ele resume, o que ele coloca ali é o resumo, na verdade, da regra áurea, que Jesus nos ensinou: façamos aos outros aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. E para isso é preciso buscarmos o conhecimento, fazer esse mergulho interior, identificar em nós aquilo que precisa ser corrigido, consertado, reformado, transformado em nós. Não se dá de um dia para o outro. Um passo, um dia de cada vez. Raul Teixeira também nos lembra que certo dia ele estava conversando com Ivone do Amaral Pereira. E ela dizendo para ele que, devido os seus suicídios repetitivos, ela pediu aos benfeitores
para que ela pudesse reencarnar e trabalhar na mediunidade. E trabalhar fazendo o bem, servindo ao bem. E ela cumpriu a sua missão. Ela, diferente, acredito, de todos aqui, que nós não lembramos do nosso passado, ela se recordava do passado. E não só isso, durante o repouso físico em desdobramento, ela era levada às cenas onde ela tinha feito muitas besteiras. E ela, em sua missão, se dedica e nos deixa um grande presente, o livro mais importante, que se chama Memórias de um Suicida. Mas não é deste livro que nós vamos lembrar, que vamos citar mais detalhes, e sim da trilogia, conhecida no movimento espírita. Nas Voragens do Pecado, narra a noite de São Bartolomeu, que ocorreu em agosto, no ano de 1572, quando a rainha Catarina de Médici, ela manda executar todos os protestantes que estavam ali em Paris para assistir o casamento de sua filha. Ivone estava ali encarnada como Ruth Carolina. E ela viu toda a sua família ser assassinada. A mando do capitão, conhecido como capitão de fé, chamado Luiz Narbonne. Então, era para ela ter dado testemunho de perdão. Ter dito que a sua família morreu por sacrifício, por amor ao Cristo. Mas ela assim não fez. Ela não perdoou. E por causa disso, ela entrou nas voragens do pecado, onde iniciou ali todo o processo de desequilíbrio, de perturbação, que acompanhou ela até a encarnação como Ivone do Amaral Pereira. Lembrando que Ivone nasce em 1900 e desencarna em 1983, não é isso? 83. Então, naquela encarnação, em 1572, ela, como Ruth Carolina, ela arquiteta ali um plano para casar com o capitão de fé Luiz Narbonne, para fazê-lo sofrer. Ela era muito bonita, tinha muito dinheiro. E ela usa um pseudônimo para casar com ele. Eles se casam, ele muito belo, muito jovem, e ela trai ele. E acaba entregando ele como criminoso político. Ele, Luiz Narbonne, acaba morrendo encarcerado nas masmorras do Louvre. Os espíritos nos lembram que todos nós nos reunimos com aqueles que prejudicamos, que fomos prejudicados, muitas vezes inimigos do passado, no presente e até dentro de casa, como um filho, um pai, uma mãe, um irmão. Nós nos reunimos com aqueles que precisamos, que necessitamos aprender, que necessitamos amar, nos reconciliarmos. Pois bem, esse grupo de espíritos tem ali a oportunidade de renascer. Na encarnação seguinte, registrado no livro O Cavaleiro de Nimier, esses espíritos renascem ali na França. O capitão de fé, Luiz Narbonne, renasce como Henri de Nimier e recebe a sua ex-esposa, Ruth Carolina, que
ordenou a sua prisão, que condenou ele à morte. Então, Ruth renasce como Bert. Eles novamente aí se casam, ela novamente o trai. E com essa traição, ele se suicida. Há uma nova reunião espiritual para que aqueles espíritos tivessem uma nova oportunidade de renascer e finalmente cumprir ali o que havia prometido. Lembrando que o pai de Henri de Mier, na encarnação anterior, havia sido o conselheiro e mestre de Luiz Narbonne. E vendo o seu filho sendo enganado, desgraçado pela mesma mulher 2 vezes, ele então se torna obsessor de Berthe Soberville. Na encarnação seguinte, drama da Bretanha, Berthe Soberville reencarna como Andréa de Guzman, na Bretanha. E ali acontece algo diferente, porque ela renasce agora em uma família estranha. Porque muitas vezes é uma estratégia da lei de causa e efeito, para fazer com que a gente retome o nosso caminho, para fazer com que a gente não cometa mais tanta besteira, a gente faça novas escolhas, mas sempre fica, com o nosso livre-arbítrio. Sempre nós escolhemos. Só que havia um conhecido, o mentor Charles, que acompanhava Ivone em várias existências. Ali ele reencarna como o irmão de Andréa Guzman, para ajudá-la, para salvá-la, para ver se ela não cometia tanta besteira. E novamente ela seduz. E ela se envolve em um triângulo amoroso. Fica grávida. E ali, não suportando a humilhação do seu pai, de ter que ter um filho de um homem que não era o seu esposo, ela não aguenta e se joga de um penhasco. Então, esses livros fazem parte da trilogia Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Nivier e O Drama da Bretanha. Não sei se tem aí no Bezerra, depois vocês falam com Soares ou... E aí vejam só. Ivone do Amaral, ela não só narrava ali suas histórias, mas ela tinha uma grande preocupação em colocar partes ali do livro, as partes doutrinárias. E por isso, quando a gente lê, a gente extrai muito ensinamento. Então, deixamos aqui como dica de leitura. Mas há um livro chamado Sublimação, que também tem uma história de Ivone. Ocorreu no ano 40, um pouco depois do Cristo, na Pérsia, hoje Irã. E ali ela se suicida. Há um outro livro, Um Caso de Reencarnação. E esse livro é uma compilação ali dos artigos que ela, Ivone, produzia. E aí, quando a gente fica sabendo quem é o grande amor dela, Roberto de Canalejas. Roberto de Canalejas tinha sido lá atrás o Luiz Narbonne. E ele era médico. Ele pesquisava ali a tuberculose antes da descoberta do bacilo de Koch. Ele era casado com Leila. Quem era Leila, meus irmãos? Ivone. Outra encarnação dela, que na última tinha sido Andréa de Guzman. Então, o que é que vai acontecer? Novamente ela trai ele. Ela abandona o lar.
ela abandona o esposo, ela abandona a filha para viver muitas aventuras. E aí, quando ela retorna para casa, ela encontra ali o seu esposo falecido e também a sua filha Lalita, de 5 anos. E por causa da morte desses dois amores, ela se joga no Rio Tejo, em Portugal. Então o drama de Ivone era muito grande, porque ela não era só responsável pelo suicídio dela, mas também, de certa forma, por ter motivado o seu ex-esposo a falecer através de um processo de suicídio. Os detalhes estão neste livro que eu também indico como leitura. Então a gente vai percebendo que a espiritualidade vai nos dando oportunidades, né? A gente não é esquecido, Deus vai tomando conta da gente e vai nos dando oportunidades para a gente corrigir. A gente volta ao Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 5, agora nas causas anteriores das aflições. E Kardec vai nos lembrar que nós devemos render graças a Deus, que em sua bondade Ele nos permite, Ele nos oferece todos os recursos para a gente corrigir os nossos erros. Kardec nos lembra que nós devemos ser mais gratos a Deus por estarmos neste mundo de provas e de expiação. Entendendo a expiação, que ela representa uma contenção temporária da liberdade individual, necessária à reeducação do espírito. Para que, fazendo ali novas escolhas, agindo melhor no seu livre-arbítrio, vai ali se ajustando às determinações das leis divinas. Quem já leu ou quem já assistiu o filme Nosso Lar, né, sabe que André Luiz ficou ali 8 anos no umbral em grande sofrimento, junto a outros espíritos também em sofrimento, devido aos seus desequilíbrios físicos, morais. E depois de muito tempo, passando fome, sede, frio, no momento de exaustão, ele faz uma prece fervorosa. E ele diz assim: é preciso ter sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso e a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. E é nesse instante que um emissário do céu, um velhinho muito simpático chamado Clarencio, se aproxima dele, sorri e fala: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. E lá no início dessa obra, logo depois da mensagem de Emmanuel, tem uma mensagem de André Luiz aos nossos corações. Porque André Luiz vem nos lembrar que a vida não cessa. A vida é fonte eterna. E a morte é um jogo escuro das ilusões. Vai nos dizer, André Luiz, uma existência, um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. E ele nos pergunta: quantas existências? Quantos corpos? Quantos séculos? Quantos serviços? Quantos triunfos? Quantas mortes necessitamos ainda? Meus irmãos, o que mais precisamos para entender que o nosso futuro, ele está ali, relacionado ao que pensamos, ao que sentimos, ao que falamos, ao que desejamos, ao que fazemos. O que mais precisamos
para nos colocar na caminhada com Jesus. O Espiritismo nos ensina que por mais dolorosa seja a prova, por mais doída ali seja a dor, nós temos um Pai extraordinário e Ele nos oferece o Espírito mais perfeito que habitou a terra, nosso querido Mestre Jesus, para nos servir de guia e modelo, para nós imitá-lo, para no momento de dor, de sofrimento, de angústia, de dificuldade, a gente perguntar com o coração: Senhor, o que queres que eu faça? Como Jesus agiria se estivesse no meu lugar? Não é? Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. No livro Rumo Certo, na mensagem intitulada Sustentar Nossa Cruz, o Espírito Emmanuel, em seus comentários extraordinários, ele nos esclarece que suportar a nossa cruz será tolerar as tendências inferiores, sem acalentá-las, mas nos colocarmos no exercício da paciência, da serenidade, da abnegação. Chorar em muitas ocasiões, mas nunca, jamais desesperarmos. Que seja aquele choro que nos leve ao contato com Jesus na oração, em que, fechando os olhos físicos, nós podemos sentir que estamos em seu colo, em seus braços, que Ele nos acalenta, que Ele acalma o nosso coração, a nossa mente, e que Ele nos fortalece para novas provas, novas lutas que virão. Então, Emmanuel nos lembra que suportar a nossa cruz não será maldizê-la, nem lamentá-la, e sim acolher-nos imperfeitos como ainda somos perante Deus, mas nos colocando ali no trabalho, procurando todos os meios justos de melhorarmos, de burilarmos, avançando sempre devagarinho, de pouquinho em pouquinho, milímetro a milímetro, mas sempre ali com o pensamento em ascensão, em direção ao amor de Deus. Então, meus queridos, ouçamos o convite em nossos corações. Quando Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Muita paz.